Continuando, vamos falar um pouquinho sobre a introdução do artigo. Essas partes demais do artigo, sim, uma coisa que vocês têm que ter claro é que partes que eu estou falando, por exemplo, no título, na aula de título, sobre a forma como as frases têm que ter, ou a claridade que tem que ter, isso vale para todo o artigo como um todo, né? Isso é somatório. Mas existem peculiaridades em algumas partes do artigo. Bom, vamos falar sobre a introdução. Vocês lembram daquela figurinha de triângulo invertido que eu falei? Vocês sabem por que eu coloquei esse formato aqui. Porque esse é um formato de conceito teórico que uma introdução tem que ter. Ela vai do geral até o específico. Então você vai colocar no comecinho da sua introdução os grandes problemas da sua área científica, uma questão mais ampla, uma questão mais teórica, toda a base teórica. Se você trabalha com bioprospecção, você vai falar das necessidades de uma determinada cura para uma determinada doença, sobre a potencialidade da biodiversidade na amazônica para curar doenças, enfim, uma coisa bem ampla. E aí você vai afinando, assim, por exemplo, por que você está usando aquele grupo de plantas, por que você está usando aquele grupo de espécies, por que você espera aquela doença específica esteja naquele grupo, aqueles compostos químicos, enfim, até que você chegue exatamente na sua hipótese, é que eu espero que haja um determinado composto ativo que vai tratar uma determinada doença nesse grupo aqui assado por causa disso, disso. E apresenta a sua hipótese, então, as suas premissas específicas, então. Ok? Esse aqui, quando for pensar numa introdução, pensa nesse triângulo invertido aqui. Tá? Bom, a introdução ela tem que ser congruente com o título do trabalho. Às vezes assusta o leitor, você vê um título do trabalho falando X e começa a ler, não faz sentido. Então, tem uma certa linearidade entre o título e a introdução também. Tá? São coisas estanques, esse título não faz parte daquilo que a gente está falando do método científico, mas ajuda o leitor. Né? Para o projeto que vocês vão ter que apresentar, eu sugiro um trabalho bem pequenininho, uma apresentação pequena. Vocês vão ter que apresentar isso, né, para os seus orientadores em breve. E uma coisa bem pequena. Lembre-se que os parágrafos são unidades gráficas, eles têm que ter mais de 3 frases, então pensem nisso. Eu sugiro que haja, por exemplo, um parágrafo de introdução teórica geral, 2 parágrafos de como que assim, o seu grupo de estudo, o seu sistema de estudo e a motivação do trabalho, como que a teoria se aplica nesse grupo de estudo e já colocar a motivação do trabalho, porque você está trabalhando realmente com aquele grupo. E no 4º parágrafo, já apresentar as hipóteses do trabalho e as perguntas que vão ser atendidas. Essa é só uma sugestão, vocês podem colocar 5, 6, 7 parágrafos, e o seu orientador que manda mesmo, na verdade, ele vai fazer as sugestões corretas, mas quando começar a pensar em como montar a introdução, pensa com essa estrutura, tá bom? Vai facilitar a forma como vocês vão chegar. Lembre-se que você tem que, antes de começar a pensar nessa estrutura, pensar onde vocês querem chegar lá na frente. Quais são as suas conclusões esperadas? Né? Quais são as conclusões esperadas? Talvez desenhar os resultados esperados. Os gráficos, desenha assim, PowerPoint mesmo, desenha os gráficos, isso sobe com isso. Mas lembre-se, quando for fazer os resultados esperados para a sua introdução, seu projeto, pensa na escala. Pensa em quanto uma coisa sobe em relação à outra. Pensa na inclinação da reta. Pensa em quanto um é maior que o outro. Gente, falando sério, isso ajuda muito. Isso mede maturidade. Quando eu vejo um projeto com resultados esperados corretos, isso mede maturidade e aí facilita muito escrever todo o resto do projeto, ok? Para artigo científico, não tem a menor dúvida que isso é imprescindível, mas para projeto, isso mede a maturidade do aluno. Se ele sabe, um vai ser maior que o outro, mas quanto maior? Eu já vi resultados esperados que a proporcionalidade do quanto um era maior que o outro não existia na escala da variação do fenômeno que a pessoa queria medir, como uma concentração de uma determinada substância. Se você fosse ver, tinha 200% no final das contas, né? A pessoa errou
na forma de se expressar. E o interessante de pensar em resultados esperados é que às vezes você nota que a sua pergunta é idiota, porque você não tem escala suficiente para demonstrar essa variação. Foi o que aconteceu com essa pessoa de passagem. Tá bom? Então é bom, antes de tudo, faz os resultados esperados, aí com os resultados, com a conclusão esperada, principalmente, pensando nos resultados esperados, você já consegue pensar na sua introdução. Ok? Isso para projetos, porque para trabalhos científicos a discussão tem que estar pronta antes. Vamos lá. Dicas adicionais. Como eu já falei, tem as estratégias, né? Você pode organizar os parágrafos antes de começar a escrever, que eu chamo de plano de ataque, as pessoas chamam de mind map. Você já pensa exatamente o que você tem que colocar em cada um deles. Jamais deixe objetivos que você quer chegar subentendidos. Se você tem perguntas relacionadas a algum tipo de fenômeno, esse fenômeno tem que ser mencionado e justificado na sua introdução, tá? Se você não pode ter resultados esperados que sua introdução não introduz. Tem que pensar nisso. Se vai escrever, escreva de forma consistente. Se existem termos importantes que vão ser utilizados, eles têm que ser explicados a priori. Tá bom? E aqui uma coisa muito básica. Nesse momento que vocês estão em pandemia, que devem estar lendo alucinantemente para fazer o projeto, afinal de contas, vocês não estão tendo todas as disciplinas, né? Então vocês têm que estar lendo muito. O orientador deve ter te passado bastante coisa para fazer e vocês não têm desculpa para isso. Logo, é muito nítido quando a gente pega um projeto que está citando 3 ou 4 autores em toda a introdução, você fala, esse cara não leu nada. Não é possível. Ou quando a pessoa fala, professor, nunca ninguém fez isso. Essa pessoa não leu nada. Né? É muito claro. Então, pouca referência no texto, principalmente em artigo científico, projeto é a mesma coisa, significa falta de contextualização teórica real, preguiça e, basicamente, vem de pouca leitura. Quando a gente está falando de referenciação, existem bom senso na história toda. E também existe uma boa distribuição das citações em uma boa introdução. O que a gente vê muito é aqueles artigos assim, a Amazônia tem alta biodiversidade. O cara cita 25 autores nesse parágrafo. Ele fala, em compensação, o formato da asa da mosquinha tsetse é assim. Aí o cara cita um, mas você sabe que tem 3 ou 4 ou 5 autores que falaram sobre o formato da asa da mosquinha tsetse. Então, esse desbalanceio gera muitas dúvidas em quem está lendo. É bem fácil de você sacar, principalmente se o cara trabalhou direito e se tem plágio também, viu, gente? É fácil de você sacar se tem plágio na coisa toda. Numa introdução que só tem paper antigo sendo citado, você fala assim, esse cara está buscando a contextualização de um outro artigo, não tem uma contextualização própria. Hoje em dia é quase clássico que as pessoas vão checar se a introdução foi realmente inédita ou ele tem pedaços de outros lugares, tá? Então, a contextualização tem que ser feita para o seu trabalho, a partir de uma boa referência, um levantamento bibliográfico. E as distribuições das afirmações, das citações que substanciam e que dão base a essas afirmações da sua introdução, elas não podem estar totalmente desbalanceadas. Citações triviais, como a diversidade da Amazônia Alta, não precisa ter 1 milhão de citações. Pode colocar um negócio chamado E.G, que significa, por exemplo, colocar uma ou duas apenas. Mas tem as citações que vão dar base para o seu trabalho, vamos dizer que você vai trabalhar com uma bioprospecção de um determinado grupo e você já imagina que uma substância antioxidante esteja nesse determinado grupo. E você sabe que tem, você sabe porque tem, você sabe que tem não, você sabe que é provável e porque isso existe na família que essa planta pertence, ou no gênero que essa planta pertence. Existem muitos trabalhos mostrando isso tem que ser muito bem caracterizado, porque isso dá justificativa do porquê que você está escarafunchando a parte molecular dessa planta. Você coloca essa boa contextualização mais do que a diversidade da Amazônia.
Entenderam? Isso é bem importante. Exemplos de como você não deve escrever uma introdução. Eu não sei como é que isso vai ficar em aula, em videoaula, mas vamos lá tentar fazer o melhor que a gente pode com essa parte online, né? Esse é um exemplo de que você não deve fazer. Os anfíbios anuros apresentam elevada distribuição. Elevada distribuição. Droga! Elevada distribuição de espécies reais tropicais. Esses podem ser aquáticos, terrestres, fossoriais, arbóreos, entre outros. Lembra do entre outros? Esse é um bom exemplo de que você não deve usar o etc, o entre outros, entre outras coisas. Primeiro porque esse parágrafo não é um parágrafo, tem duas frases apenas. Segundo que os anfíbios anuros têm elevada diversidade de ambientes tropicais. Estes significa os ambientes tropicais e não os anfíbios anuros, porque esses remete à última coisa mencionada na frase anterior. Seriam esses. Mas está errado de qualquer forma. Mesmo porque anfíbios anuros, se eles não forem aquáticos, terrestres, fossoriais, arbóreos, eles seriam o quê? Voadores? Espaciais? Então essa pessoa se deu bastante mal tentando colocar isso, né? E esse parágrafo não termina. Ele fala aqui e já dá aquele salto. O número de espécies de sauros, que ninguém falou no primeiro parágrafo. O número exato de espécies de sauros ocorrentes na bacia amazônica é desconhecido, com 99 espécies em 9 famílias, tendo sido coletadas na Amazônia brasileira. Ponto. Opa, o que está acontecendo aqui? Se o número de sauros, que são lagartos, é desconhecido, como é que ele vai ter 99 espécies? O que ele quis dizer é que na Amazônia brasileira a gente sabe muito bem quanto tem, a gente só não sabe na Amazônia como um todo, é isso? Não sei, mas é o que dá para entender se estiver muito boa vontade, porque a primeira coisa que vem na cabeça é né? Devido a essas espécies frequentemente serem restritos a hábitats estruturalmente específicos, a combinação de uma vegetação diversa e composição e estrutura nas florestas amazônicas também proporciona potenciais efeitos de diversidade dos solos nesses ambientes. De novo uma frase, de novo um parágrafo com duas frases, só que duas frases enormes. E a segunda frase não faz o menor sentido. Porque ele mais ou menos deve estar imaginando que a parte estrutural dos hábitats está relacionado com a composição da floresta. Enfim, é uma balela. Mesmo diante dessa grande ocorrência local, que eu não sei, ocorrência é 0 ou 1, alguma coisa ocorre ou não ocorre. O que é uma grande ocorrência, eu não faço ideia do que significa. Mesmo diante dessa grande ocorrência local, poucos estudos têm sido... desculpa. Sempre quando alguém fala que tem poucos estudos sobre alguma coisa, eu tenho uma crise de narcolepsia. Eu durmo, cara. Porque você já viu algum estudo escrever na introdução que existem muitos estudos sobre alguma coisa? Não. Então, dois problemas aí. Sempre vai ter poucos estudos. A ciência, ela precisa de mais e mais e mais e mais estudos. Então, sempre a gente precisa de mais estudos. Escrever que tem poucos é uma redundância. Sempre vai ter poucos estudos. Nunca eles vão ser suficientes. A ciência precisa disso porque ela se aperfeiçoa constantemente. Então, usar que tem poucos estudos é uma muleta. E você vai encontrar. Eu já usei essa muleta, muita gente usa essa muleta. E às vezes tem poucos mesmo. Mas o que é pouco? Eu estava na Flórida e um professor lá me deu um paper para ler, que era sobre onça. Eu tenho uns papers com onça também, no meu. Ele me deu um paper sobre onça. Eu li assim, a primeira frase. As onças são muito importantes na cadeia trófica de ambientes tropicais, porém elas são pouco estudadas. Eu falei, peraí. Chega aí. Como que você fala que a onça é pouco estudada? A onça é super pouco estudada. Tem poucos estudos com onça. É super importante, tinha que ter muito mais estudo. Eu olhei e falei assim, velho, eu trabalho com alomeros octoarticulados, vem cá. Lá, coloquei o nome da espécie que eu trabalhava, era uma espécie de formiga. Tinha 5 estudos. Agora vamos colocar o nome de onça, Pantera onça. Deu 5, 6 páginas de estudos com onça. Como é que você pode falar que isso é pouco estudado? Que eu não tenho coragem de falar que uma espécie de formiga que tem 5 papers é pouco estudado. Na verdade, ela é muito estudada comparado com a imensa maioria das 12 mil espécies de formiga que existem. O que você quer dizer com isso? Aí ele, ai mesmo, né? É porque a gente sempre precisa de mais. Exato. Então vamos colocar assim.
e a gente reescreveu a proposta de grants que ele estava conseguindo. Bom, infelizmente a gente não conseguiu grants, mas também se escrevesse que tinha pouco estudo com osso, também não ia conseguir, tá bom? O problema era mais estrutural ali, né? Enfim, existem poucos, desculpa, existem poucos estudos que quais providenciariam, talvez num tempo verbal que não deve ser empregado em ciência, o que é o futuro imperfeito, o futuro do pretérito, um melhor entendimento da variabilidade de características ecológicas entre espécies nesses dois ambientes. Opa, uma frase, um parágrafo, uma frase só. O que quer dizer? Nada. Tá. A distribuição de anfíbios. Opa, peraí, anfíbios de novo? Estava falando de répteis, tá? A distribuição de anfíbios é influenciada por fatores abióticos, como umidade. Pois necessitam, quem necessita? Os ambientes, os fatores abióticos? Pois necessitam de água não somente para a reprodução, mas também para a manutenção da umidade da pele, indispensável para organismos de respiração cutânea. Um monte de informação numa frase só. Deveria ser 3. Por outro lado, os lagartos são menos dependentes de umidade. Ué, o que isso tem a ver com o que estava falando de frio? A Amazônia Central possui uma estação anual seca de julho a dezembro, e a distribuição de sapos em relação a microambientes pode ser uma resposta à sazonalidade. Isso chama parágrafo voador não identificado. Você não faz a menor ideia do que está sendo dito ali. Porque não tem ligação com o de cima, não tem ligação com nada, apareceu do nada. O que é isso, né? E aí o objetivo do trabalho foi avaliar a distribuição de abundância de anúrios e sauros presentes na liteira de áreas de platô e baixio, observando as diferenças na ocorrência e abundância de espécies nesses dois ambientes em uma época seca do ano. O que essa sazonalidade tem a ver com espécies? O que está no parágrafo acima? Ele vai trabalhar só numa época seca. Não entendi, né? Mais especificamente, testou-se, uma coisa se autotestou, as seguintes hipóteses. Os anúrios são mais abundantes no baixio? Por quê? Tem mais água no baixio? Quando isso foi dito? Ah, não foi, né? Ah, não foi. Por isso que fica muito bizarro. Os sauros são mais igualmente abundantes nos dois ambientes? Bom, aí já é uma questão que não dá para fazer milagre. Acabou que não sabe escrever mesmo. O que é uma coisa mais igualmente abundante? Eu não faço ideia. Então, não façam isso. Senão, eu vou colocar vocês no próximo ano como exemplo de redação científica, hein? Enfim. Esse aqui está no livro. Eu não vou me alongar nele, porque eu estou duvidando da tática de ler junto com vocês isto para a disciplina. Mas eu vou levantar uns pontos para vocês terem uma ideia de que coisas publicadas, e aqui tem um problema muito sério, que vocês não vão fazer ele, não. Eu preciso levantar para vocês. Que coisas, às vezes, publicadas não são maravilhosas. Muito pelo contrário, eventualmente elas são piores do que os projetos que vocês estão fazendo. Nesse trecho aqui, embora talvez ninguém aqui entre vocês queira saber de formiga, foi publicado um livro e tem 3 autores. Um deles não é bom, mas os outros 2 são bons pra caramba. E aí você fala, realmente, às vezes as pessoas não leem o que os orientados escrevem, né? E as coisas passam. E o desespero para conseguir terminar alguma coisa também, às vezes, pega um pouquinho mal e acaba caindo nesse problema. Vamos lá. Insetos, de maneira geral, diversificaram-se exclusivamente na Amazônia. O número de espécies de insetos é estimado em 30 mil e o seu centro e o centro da maior 30 milhões e o centro da maior diversão pode ser na copa das florestas tropicais. A conservação de insetos, que inclui polinizadores, dispersores, guarda-costas e algumas plantas, é necessária para formar ecossistemas. Mas os insetos na Amazônia são pouco estudados. Desculpa. Eu vou dormir. São, né? Tudo é. O que é bem estudado na Amazônia? Não sei. Se tudo é mal estudado, isso não é justificativo para nada. Se nada é bem estudado, também não é. Então,
O que a gente vai dizer? Mas a pessoa já começou falando sobre a Amazônia, diversidade, conservação, ok. Então, tá geral. Aí o segundo parágrafo do livro. Nosso projeto visa contribuir para o conhecimento o que não é uma contribuição para o conhecimento, se for um estudo, né? Nosso projeto visa contribuir para o conhecimento da diversidade, biológica da Amazônia, enfocando formigas, que são um grupo-chave de animais nos diversos ecossistemas florestais. Qual é o problema aí? O problema é um problema que vocês não vão cometer quando vocês estiverem escrevendo a sua dissertação ou tese, que é copiar a porcaria da introdução do projeto sem prestar atenção no que você está fazendo aqui. Porque quando você termina um trabalho, eventualmente não é a mesma coisa usar a introdução do projeto do projeto que vocês vão escrever agora para o trabalho, porque os resultados mudam. Você não sabe qual é o resultado. Quando você tem o resultado, você vai reescrever a introdução pensando nesse resultado. Esse cara copiou o projeto que foi, ele submeteu para conseguir ir nessa expedição aqui nessa reserva. E esqueceu de tirar o projeto aqui. É tão verdade que tem outros probleminhas ali para baixo. Esqueceu de dizer que isso é um projeto. Isso não é mais um projeto, isso é um livro. Ele precisava trazer resultados quando ele só trouxe métodos. Aí fala sobre as formigas. Aí fala que de maneira geral falta estudos disso, daquilo. Né? Vamos pular. E foi publicado. Estimamos que de maneira geral 400 espécies devam ocorrer na área de estudo. Dados não publicados. Ou seja, uma quinta parte de todas as formigas que seriam da região amazônica. Citação, tirei da minha orelha. O problema, né, que tem aqui é que ele já coletou. Então ele não precisa estimar quantas espécies tem. Lá no final do artigo, tem o número de espécies que ele coletou. Ele não chegou a 400, não. Muito pelo contrário, coletou mal pra caramba. Aqui na região de Cláudia, a gente conseguiu mais uns 280, com o Iguaçu 300 e pouquinhos. Ele não chegou a esse número que a gente tem aqui nas nossas coletas, tá? Então, não. Ele ainda está copiando a porcaria do projeto na introdução. Aí tem os problemas aqui, tal, importância, tal. E aí, depois de falar tal... O efeito da formiga de correição sobre animais da mesofauna de foliço pode ser muito específico, levando a situações de subclímax permanente nessas comunidades. O que isso tem a ver com biodiversidade? Nada. O que isso tem a ver com esse projeto? Nada. Isso aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V de um outro lugar e gerando um parágrafo voador não identificado. Não faz sentido nenhum. Trabalhos que utilizam variações microclimáticas para explicar a distribuição não randômica de ninhos de formiga até hoje são os mais bem sucedidos. O que isso tem a ver com o projeto? Nada. O que ele tem a ver com o parágrafo anterior? Nada. Segundo parágrafo voador, bem identificado, não identificado. Em termos concretos, esse estudo visa estudos faunísticos, taxonômicos, biogeográficos, ecológicos, autoecológicos e ecológicos da fauna de formigas dessa reserva, que eu não vou falar qual é, e a criação de uma coleção de referência. Gente do céu! O paper visa gerar uma coleção de referência. Não, é a introdução do projeto, que ia justificar o projeto, e aí ele vai ter uma coleção de referência. Gente, não deu. Olha a vergonha que você vai passar tentando engambelar as pessoas, dando Ctrl+C, Ctrl+V na introdução do seu projeto para a sua tese. E pior, quando a gente fala de objetivos, a gente imagina que a pessoa vai falar de onde ela quer chegar. Mas não é assim. O que são objetivos gerais? Você pode dividir. Objetivos gerais é a grande hipótese que você vai testar. Os objetivos específicos são aquelas premissazinhas. Vê se tem formiga, mais formiga no baixo no platô. Vê se tem mais formiga na árvore A do que na árvore B. Vê se isso é específico. E o objetivo geral é determinar a diversidade geral do mundo, do universo e tudo mais. Investigar os padrões de diversidade de fauna de formigas nos diversos hábitats existentes na reserva, avaliando os fatores principais
que influenciam na estrutura e diversidade das comunidades, especificamente a vegetação e seus estratos. Tá mal escrito, mas pelo menos é uma coisa bem geral, né? Os específicos seriam pontuadinhos. Joia. Contribuir para o conhecimento da mesma que eu falo, gente, olha, contribuir para o conhecimento, se você não, só dissertação ou tese, não contribuir para o conhecimento de algo, ela não é uma dissertação ou tese, porque ela necessariamente tem, qualquer estudo científico tem que contribuir para o conhecimento de qualquer coisa, porque o estudo é isso, né? Então, vamos cortar isso fora para fazer de conta que a gente não leu. Aí vamos para os objetivos específicos. Determinar a composição determinar a composição da fauna de formigas dessa tal reserva por tipo de vegetação, por extrato e por planta associada. Olha, conhecendo a Amazônia, que tem 300 espécies em um hectare, eu começo a achar que ele não vai fazer isso, não. Mas tudo bem. Isso é objetivo específico? É. Então, temos um objetivo geral e um objetivo específico. Agora vamos por de baixo. Coletar e analisar dados provenientes de coletas de formigas, óbvio, sobre sua abundância, distribuição ecológica, densidade populacional, variabilidade sazonal, para determinar-se os fatores mais importantes que influem na composição da comunidade da região. Não. Isso aqui é método. Isso não é objetivo. Analisar dado objetivo em um artigo científico, e a conclusão qual é? Analisei. E o objetivo de coletar qual é? Coletei. O objetivo é coletar e analisar dados. O objetivo é determinar se a abundância e outras coisas está relacionado com tal fator. Isso é o objetivo específico. Não essa brusundanga aqui. Esse é um péssimo exemplo de como vocês vão escrever. Pensem no que vocês estão escrevendo. Ok? Então, finalizando essa parte de introdução. Não precisamos ter muito mais que isso na introdução. Tá? A introdução boa, então, você vai do geral para o específico, usando gramática correta e chegando ao final e apresentando sua hipótese de maneira correta. A hipótese do trabalho bom, vocês acham que é bom, tem que estar muito claro. A hipótese do trabalho ruim vai estar mal colocada. Cada um que pegou o trabalho lá no levantamento bibliográfico vai virando aquelas tabelas, vai gerar aquela tabela do Excel, vou colocar em uma tabela do Excel e você vai colocar os errinhos nas linhas. Aí tem o trabalho bom, o trabalho ruim, o qualis deles, e aí você vai colocar o errinho. Escreve o erro e coloca qual dos dois cometeu o erro. Tá bom? Para todos os que a gente falou agora. Joia? Se não tiver nenhum, não precisa colocar.